Aleluia. Queridos, tem duas situações quando se recebe visita numa casa e chega na hora da refeição. A preocupação é se quem está chegando come demais, né? Porque pode faltar boia. Mas o gostoso é que na casa do Senhor, o que Jesus mais deseja é que chegue pessoas famintas na casa dele. Amém, queridos? Que comam demais, que saiam empanturrados da palavra dele, que desejem comer do pão, tomar do cálice, comer de cada parte que ele está servindo e vai servir nessa noite para o teu coração. Você quer isso para você? Quantos têm sede e fome do Senhor? Então eu quero convidar você a abrir o teu coração para esse tempo. Todas as noites, todos os cultos são extremamente especiais. Eu estou chutando alguma coisa aqui, mas é bom lembrar. Nós tivemos nessa primeira segunda-feira do mês a entrega das primícias aqui, foi muito especial. E aqui a caixinha de oração com muitos pedidos de orações. E nós temos feito orações aqui nas quartas-feiras, vamos fazer de novo nessa quarta-feira. E para o mês que vem nós vamos ter uma novidade. Aguarde, prepare o teu coração, que junto com as primícias nós vamos ter essa novidade. Já vou adiantar, estamos alinhavando com alguém para vir ministrar nesse dia para a igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Achei que só eu que fiquei entusiasmado, mas parece que tem uma meia dúzia que gostou também. Não estou sozinho, né, Yuri? Aleluia. Quero que você acompanhe a leitura bíblica, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, ou aqui na tela, em Mateus capítulo 22, que diz assim, consoante a esse momento de ceia, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus, diga, é semelhante, diga, a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Amém, queridos? Então nós vamos falar acerca de um reino, vamos falar a respeito de uma mesa, de um banquete, que fora colocada à disposição, e tem sido colocado constantemente à disposição para as nossas vidas e para essa terra. E aí o Senhor requer de cada um de nós um comportamento que esteja em linha com a sua vontade, que é o que eu quero passar para a igreja nessa noite. Versículo 3: então enviou os seus servos a chamar os convidados, diga comigo, diga, convidados. Chamaram os servos, os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, diga comigo, maus, diga aí, bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas.
ali haverá choro, choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu li esse texto várias vezes, e algumas elucidações da parte do Senhor veio de forma assim bem contundente no meu coração. E essa última parte aqui que fala que será lançado nas trevas, é porque, queridos, tem um lugar que nós nos deparamos com a luz, e esse lugar é onde Jesus opera, onde Jesus se manifesta, onde Ele se encontra. A nossa oração como igreja tem sido: Senhor, que esse lugar seja repleto da Tua glória, amém, queridos? Porque a pior coisa que tem, enquanto nós orávamos, o Senhor trouxe isso ao meu coração, e o Favinho ficou até constrangido com aquilo que o Senhor trouxe para eu expressar, é que às vezes nós ficamos preocupados se esse veio, se aquele faltou, o outro deixou de vir, e nós saímos dessa forma, entramos dessa forma, e saímos dessa forma, até comentando com um ou com o outro: veja, o fulano não veio, o ciclano não apareceu, aquele faz tempo que não vem, eis que tem um que vem de vez em quando. Mas esquecemos de voltar os nossos olhos para perceber, e os nossos corações, se o Senhor se fazia presente. Essa é a questão que tem que se tornar contundente no meu e no teu coração. É se quando eu estive em determinado lugar, o Senhor falou comigo, se durante essas proclamações de louvor e de adoração, o meu coração se ligou ao Senhor, ou então eu estava deveras distraído. Porque quando essa pessoa chegou, e o Senhor anotou, o Senhor viu uma pessoa de forma irreverente naquele lugar, que estava mais propenso às trevas do que desejoso da luz que emana do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então eu quero que você acompanhe aquilo que eu quero repartir com você. Algumas anotações eu tenho aqui no meu celular, porque a mesa, diga mesa, a mesa tem um significado tão importante aos olhos do Senhor, que Ele, ao referir-se ao reino dos céus, a Bíblia diz que Ele fala de um banquete que seria apresentado. Quando eu vou para o culto, quando eu vou para a casa de Deus, o meu desejo tem que ser esse: eu me deparar com um banquete. Diga, um banquete. É claro que, mais do que o banquete, o que está em questão aqui tem a ver com as bodas, tem a ver com um casamento, tem a ver com uma união matrimonial, que o Senhor se refere nas entrelinhas, ou falando por parábolas, tem a ver com a igreja e Cristo Jesus, o noivo. Então, seguindo aqui, as primeiras pessoas que, segundo o texto, o Senhor achou por bem convidar para esse momento único, especial, foi o povo de Israel. O primeiro povo que Ele lembrou, a nação que Ele conduziu no deserto, o povo hebreu que Ele cuidou. Hoje nós estamos nessa condição, estamos atravessando alguns desertos, algumas lutas, como foi comentado aqui pela pastora Elinice, na ministração do louvor, enquanto a Lu comentava algumas coisas a respeito de medo. E nós também atravessamos algumas lutas e alguns desertos. Então o Senhor olha para nós com o cuidado de quem não está alheio às nossas lutas e às nossas dificuldades. Em dados momentos o Senhor quer que nós nos despertemos para Ele, que nós voltemos os nossos olhos para uma direção especial que Ele tem para nós. Mas às vezes, queridos, nós não damos uma resposta à sua bondade, à sua fidelidade, ao seu amor.
Às vezes nós não damos uma resposta à sua gratidão, ou não somos gratos, às vezes pelo pouco que Ele traz para nós, mas que supre aquilo que é a nossa carência. Tanto que em João 11, o resultado, aliás em João 1, versículo 11, ele vai projetar aqui, o resultado, a resposta do povo de Israel para com esses mensageiros que falavam acerca de Jesus na época foi essa: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Assim sendo, eles não só rejeitaram o convite para o banquete, mas eles se opuseram ao casamento, se opuseram às bodas, se opuseram à união redentora. Escute bem isso. Existem alguns convites para o meu e o teu coração, para nós estarmos em alguns lugares onde o Senhor quer, de forma pontual, mexer com as nossas estruturas espirituais, as nossas estruturas emocionais. O Senhor quer mexer conosco. Isso tem a ver com um convite. Quando nós rejeitamos esse convite e vamos para os lugares onde nos sentimos, a nossa alma se sente melhor, nós não estamos só rejeitando esse convite, nós estamos rejeitando o casamento, nós estamos rejeitando as bodas com o Cordeiro, nós estamos rejeitando essa união redentora. Para todo sempre? Não, naquele momento. Mas de momento em momento pode acontecer para todo sempre. Pode acontecer que se acostume com o mundo e deixe de acessar as coisas que Deus tanto quer que nós acessemos. Veja, por exemplo, no versículo 5, testifica que eles, quando foram convidados, diz assim: eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Aquilo que eu acabei de falar. O convite era para as coisas de Deus, mas era mais importante acessar outras coisas. Era mais importante estar interagindo com outras pessoas do que estar interagindo onde a nuvem do Senhor deseja se estabelecer. Ou seja, muitos dessas pessoas se fizeram indiferentes. E essa é a palavra, eu acho que mais forte nesses dias. Não são aqueles que de uma forma dura, explícita, negam Jesus, mas são aqueles que são indiferentes, que fazem de conta que estão envolvidos e não estão. Então, para esses, o convite do Senhor tem que soar de uma forma assim mais forte. Então, alguns se tornaram indiferentes, outros, a Bíblia diz, o texto diz que tripudiaram e zombaram dos mensageiros, e houve também até aqueles que se tornaram agressivos, a ponto de maltratar e matar os mensageiros do rei. Veja, por exemplo, o versículo 6, quando eu vou falando, você pode projetar lá para nós. Versículo 6: e os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O que o Senhor deixou claro no meu coração é que, da mesma forma como esse rei ficou indignado com a agressão daquele povo aos seus mensageiros, certamente Deus, Ele não está alheio o que fizeram e o que fazem com os seus mensageiros. Povo que se torna alheio ao convite para o banquete. Povo que às vezes zomba e tripudia dos mensageiros, daqueles que desafiam para que estejam se alimentando ou estejam na casa e na mesa do Senhor. No entanto, alguma coisa o Senhor sempre tem como propósito, diga propósito. Nunca, nenhuma coisa acontece alheio aos olhos de Deus. Nenhuma coisa se torna alheia aos olhos de Deus. Por mais terrível que seja, quando nós estamos à disposição do Senhor, Ele tem um livramento lá na frente.
Ele tem algo para mostrar para nós. Eu quero que você, como filho, como filha de Deus, entenda isso. Quando as crises aparecem, quando as dificuldades aparecem, não são para você retroceder, não são para você desmoronar, mas se tornam como desafios para que você se renda mais a Ele, você passe a confiar mais nele, porque quanto maior for a dificuldade, maior será o milagre que o Senhor vai proporcionar nas nossas vidas, amém, queridos? Então, quando você olha para a tua dificuldade, da tua casa, dos teus negócios, de qualquer circunstância, se ela se tornar maior cada dia, a minha e a tua esperança tem que estar no Senhor, que o milagre será muito maior. Então, essa rejeição de Israel do convite do Senhor para que eles desfrutassem desse privilégio de assentarem à mesa do banquete do seu filho, essa rejeição, ela fez com que o rei determinasse que os mensageiros fossem para outros lugares, fossem para outras nações, e estendessem esse convite a todos. Agora vejam bem, o versículo 10 diz, tanto aos bons como aos maus, e aí é que nós entramos, porque como era eu e você antes de conhecer Jesus? Alguns tinham um comportamento ilibado, um comportamento irreprovável, um comportamento excelente, mas o que adianta eu andar bem vestido, às vezes até com um terno branco, chique, no último, mas nas trevas? Quem vai olhar para mim? Quem vai me enxergar? E aí, queridos, esse é o momento em que nós temos que refletir, ou era bom, ou era mal. E a verdade é, quem anda nas trevas, não é uma pessoa boa. Quem anda nas trevas, ela é feita para os maus. Diga, para os maus. Repita comigo, para os maus. Então, a Bíblia diz que o Senhor estendeu esse convite para os bons e os maus, até que a sua casa estivesse cheia e ele pudesse banquetear junto com o seu filho, ou os convidados pudessem banquetear junto com o noivo. Quem são esses personagens no nosso tempo? O rei representa Deus, diga Deus. O filho do rei é a figura de Jesus Cristo. Outros lugares tem a ver com todo o povo gentil fora de Israel, que aceitou o convite para as bodas. E os mensageiros, quem são os mensageiros? São aqueles que um dia nos convidaram para nós estarmos aqui hoje. São aqueles que intercederam por nós. São aqueles que abriram mão do momento do entretenimento, do momento em que eles poderiam, quem sabe, até viajar ou desfrutar de algo especial, para estar comigo e com você. Quantas vezes eu falo com um ou com outro, aqui um líder, ou uma pessoa que atende outras pessoas, e ela diz, hoje eu tenho que visitar tal fulano, hoje eu preciso estar com uma pessoa. Ela é obrigada a fazer isso? Não. Ela estaria em pecado se ela fosse fazer outras coisas? Também não. Mas ela se torna uma mensageira do Senhor para esses dias, para convidar essas pessoas para virem para a casa de Deus e para o banquete e sentar-se junto com o noivo, amém, amados? Esses mensageiros, então, tem a ver com alguém que se dedicou para que eu e você hoje nos tornássemos quem nós somos, nos tirasse das trevas e nos tirasse do império das trevas e nos transportasse para o reino do Filho do seu amor. E vejam, agora o que o Senhor está fazendo nesses dias, outros mensageiros, cada um de nós, que ao evangelizar, buscam outras pessoas,
para que venham para casa, para que venham para a mesa, para que estejam junto ao banquete, até que a casa esteja cheia. Falei para a Vera, onde nós realizamos o batismo ontem, falei para ela, me deu uma santa inveja de chegar na casa dela e aquela casa estar cheia de gente. Tempo relampeando, trovejando, chovendo, e nós crendo que o batismo ia sair, e o Senhor honrou a nossa fé com a sua fidelidade e misericórdia. Casa cheia, a sala estava cheia, a cozinha estava cheia, próximo à churrasqueira estava cheia, lá fora estava cheio de gente, estava apinhada de gente. É isso que o Senhor quer para nós nesses dias, que a sua casa fique cheia dos convidados dele, bons e maus, porque é bem da verdade, nós temos muito para sermos lapidados. Porém, queridos, segunda parte da ministração, tem a parte do convite, tem a parte em que o Senhor diz, vai agora, convida todos, aqueles que eu reservei um convite especial, negaram, então vão para todos os povos, vão para os gentios, alcancem o Brasil, alcancem Pato Branco, e tragam eles para casa. Mas a segunda parte é que entra a nossa lapidação, é que entra o que o Senhor espera de cada um de nós, no sentido de nós nos entregarmos nas mãos dele, para sermos alinhados segundo o seu coração, porque ele viu, olhou para Davi, alguém que não tinha os predicativos de um guerreiro, alguém que era rejeitado de certa forma até pelos seus irmãos e possivelmente pelo seu pai, que ao invés de ser adestrado para estar à guerra, estava cuidando dos animais. Mas o Senhor olhou para ele e disse, esse moço é alguém que tem o coração conectado com o meu. Então talvez você não tenha todas as adjetivações, toda a formação de alguém que brilha aos olhos do mundo, mas se o teu coração estiver conectado com o Senhor, é exatamente isso que Ele deseja nesses dias. Existem aqueles que, como eu estou aqui ministrando, existirão aqueles que na sexta, no sábado e na segunda vão estar ministrando aqui junto conosco, mas tem aqueles que estão nos bastidores, orando, intercedendo na presença do Senhor, e o coração conectado com Ele é o que tem valor, amém, amados? Porque às vezes uma apresentação, uma performance, uma ministração, às vezes pode ser vazia, mas quando o nosso coração está sedento, desejoso dele, é tudo que o Senhor quer para esse tempo. Então sinta-se à mesa do Senhor, não dessa forma como eu vou falar agora, porém depois de muitos ter aceitado o convite do rei, quantos aqui aceitaram o convite do rei? Todos. Você está aqui porque você aceitou o convite do rei, e isso é glorioso, diga, isso é glorioso. Você venceu a luta de ficar em casa, os recados das trevas, os muitos recados nos teus ouvidos, dizendo para você, por que não fica abençoado? Se deleita aí no teu sofá, faz uma pipoca, chama seus familiares, os vizinhos, não vá na casa de Deus. Mas você venceu e aceitou o convite do Senhor, amém, amados? Então, o rei, depois de ver todos que tinham aceitado aquele convite e pronto para dar início ao evento precioso, extraordinário, único, que tinha a ver com as bodas, com a união, com levar a igreja para junto, para a eternidade. Então eles estavam prontos para isso, mas houve um episódio trágico entre os convidados. Diga, um episódio trágico entre os convidados, que é isso que eu e você temos que nos atentar. Às vezes nós estamos prontos, dizemos sim ao convite, mas continuamos igual.
as coisas não sofrem alterações dentro de nós. E aconteceu essa situação aqui, esse episódio trágico. Alguém que não se achava vestido adequadamente, alguém que de forma irreverente não se importou em trajar as vestes nupciais. Isso fala do que, queridos? Isso fala do tipo de alguns cristãos, que dá para se dizer, até uns cristãos entre aspas, que eu espero que não tenha a ver com nenhum de nós, que eu sei que esse é o desejo do Senhor, mas isso fala de alguns cristãos que dizem sim ao convite do Senhor, mas que eles preferem levar as suas vidas de forma irreverente e trajando as roupas do mundo da forma que acham melhor. E agora eu não estou falando de vestimenta natural, eu estou falando de vestimenta que tem a ver com algo interno, que tem a ver com a nossa alma, que tem a ver com o nosso coração. Quantos estão entendendo? Digo amém. São aquelas vestes, queridos, que alguns não abrem mão, e eu vou citar algumas rapidamente. As vestes da mentira, as vestes do engano, as vestes da discórdia, as vestes da sensualidade, as vestes da rebeldia, as vestes da incredulidade e principalmente as vestes da religiosidade. Como quando eu falava aqui na apresentação das crianças, às vezes nós nos vestimos de uma roupagem de religiosidade e achamos que vai tudo bem, frequentamos, comparecemos, mas lá dentro a veste ainda é irreverente. Então são essas pessoas que, principalmente a veste da religiosidade. Por que principalmente a veste da religiosidade? Porque a religiosidade, ela promove no crente algumas mudanças externas. A religiosidade promove na caminhada do crente algumas mudanças externas. Ao passo que somente Jesus, diga só Jesus, e a sua palavra, diga que tem poder para gerar, diga transformações profundas e duradouras. Compreenderam, queridos? Então a religiosidade, ela te veste de um pano, te coloca uma roupagem de uma mudança só para aquele momento, para que as pessoas possam dizer: uau, ele veio, uau, ele está aqui, nossa, ele é um dos nossos. Como nada a ver conosco aqui, mas eu estou só citando porque tem a ver com mesa. Judas estava como um dos apóstolos ali de Jesus. Então, aos olhos dos outros, uau, o cara está aqui também, ele é o financeiro da nossa equipe. Mas quem estava conectado, ou os quais estavam conectados ao coração de Jesus, eram os 11. Mas ele não, porque a sua roupagem não era uma roupagem duradoura, não era uma roupagem de transformação pela palavra e pela presença do Senhor. Então, a minha oração hoje, o meu desejo hoje, é que você se deixe ser transformado de forma profunda pela presença e pela palavra do Senhor. Que você seja inquietado de tal forma, que você saia daqui compreendendo isso. O meu comparecer, o meu estar, tem um peso, tem sim, mas a minha transformação, a mudança da minha mentalidade, do meu coração, só vai acontecer com a presença de Jesus e a sua palavra entrando no meu coração de forma bem intensa. Amém, queridos? Transforma onde? Transforma todas as áreas da nossa vida, quando nós aceitamos o convite, não só o convite para estar, mas o convite para nos entregar. Quando eu e você somos convidados a chegar à mesa, comer do pão, tomar do cálice, então nós aceitamos o convite para estar, mas acima de tudo,
nós aceitamos o convite para nos entregarmos nas mãos dele. Esse batismo que aconteceu no sábado agora, cada um dos batizando fez o curso, e reiteradas vezes eu falava para eles, que eles estariam descendo as águas para consolidar uma entrega nas mãos do Senhor, para caminhar consoante a direção do Senhor, e não mais aquilo que a cabeça de cada um pensa e julga. Antes, todas as decisões, elas precisam ter o aval, o sim do Senhor e da sua palavra. Lembrando, queridos, mais um pouco, que tanto bons como maus foram para aquela festa. Como eu e você éramos antes, eu já perguntei agora há pouco, mas então, ouça, a credencial, diga credencial, diga o que me credencia, diga para eu estar junto à mesa do Senhor, diga junto ao banquete, diga na presença do rei, diga tem a ver com vestes nupciais. É isso mesmo. Eu quero que isso fique bem forte no teu coração. Que são as vestes nupciais? São aquilo que é utilizado por quem? Pelos comprometidos. A minha pergunta para você é: você é comprometido com o reino de Deus? Você é comprometido com o corpo de Cristo na terra? A veste nupcial, ela cai bem para este. Você sabe quando você coloca uma roupa, e eu vou dar um exemplo, eu colocar um smoking, eu não vou me sentir bem, vou me sentir tipo uma barata. Algumas pessoas que não têm uma afinidade com o Pai, não têm um relacionamento com o Senhor, quando o Senhor libera a veste nupcial para aquela vista, ela não vai se sentir bem. Então o que me credencia para eu me achar parte do reino, me sentir junto à família de Deus, é que a veste nupcial caia bem em mim. Como a veste nupcial se torna um com você, com a presença do Senhor e a palavra dele interagindo ao meu coração, falando ao meu coração. Amém, queridos? Então, esses são os comprometidos, os que usam vestes nupciais, são os que têm prazer de estar na casa de Deus, são os que desejam estar à mesa, os que anseiam pelo encontro com o Cordeiro, que querem estar no banquete eterno. Aqueles que a cada manhã, escute isso, aqueles que a cada manhã são constrangidos e desafiados a se apropriarem das vestes nupciais. Vocês lembram que em Efésios 6 fala das armaduras de Deus, que fala do capacete da salvação, que fala do escudo da fé, que fala do cinturão da verdade, e que fala da couraça da justiça, que fala da preparação dos pés com o evangelho da paz, que fala da espada do Espírito. É mais ou menos isso. As vestes nupciais têm a ver com todo esse aparato dos céus. Quando eu me entrego no meu tempo com o Senhor, como eu estava ontem, tanto que quando fui para o tempo lá do batismo, pedi para que fosse apresentado ao Senhor o louvor do Te Amo, ó Deus, porque foi com o que eu interagi com o Senhor. Foi no momento em que eu me revesti de toda a armadura, foi no momento em que as vestes nupciais caíram bem ao meu coração, porque eu estava adorando o Senhor com esse louvor. Então eu pedi para que dessemos continuidade lá durante o batismo. A questão é, do que você se reveste pela manhã, todas as manhãs? O que passa no teu coração quando você está andando pelas ruas, quando você está no teu trabalho? Que tipo de adoração, que tipo de música vem na sua mente? O que procede do teu interior? Isso tem a ver com a veste que você usa. E quando você está seguidamente entoando uma adoração, eu já me vi algumas vezes no comércio, assobiando ou soltando alguma palavra no nível de adoração, alguém chegar do meu lado e cantar junto.
E às vezes nem eram pessoas. Você sentia uma adoração perto de você. Você olhar do lado e não enxergar ninguém. O Senhor tem alegria de liberar os seus anjos para proclamar adoração a Ele, ainda que nós não vejamos, ainda que nós não enxerguemos, porque Ele diz que Ele libera o anjo do Senhor para acampar ao redor daqueles que o temem e os guardam. Amém, queridos? Então são essas as vestes, como diz em Eclesiastes 9:8, eu seguidamente falo desse versículo porque é algo que está tão impregnado no meu coração, e que eu me sinto constrangido e cobrado pelo Senhor, seguidamente a respeito disso. Eu estava andando nesses dias, eu lembro, foi essa semana, por várias vezes, eu dirigindo o veículo, e o trânsito, vocês sabem que é meio caótico aqui em Pato Branco, mas o Espírito Santo seguidamente dizia para mim, ei, lembre, três coisas pelo menos. Primeiro, você é meu filho. Segundo, você é crente. Terceiro, além de crente, você é pastor. Cuidado como você vai se comportar no trânsito. E aí eu chegava nas lojas, ou nas empresas, ou nas agências bancárias, onde eu tinha que acessar, a mesma voz. E até comentei com a Helenice, de um lugar onde eu fui, que eu pedi 3 vezes, aliás 4 vezes, e nas 4 vezes eles prometeram de me atender e não me atenderam. Aí eu fui pessoalmente lá, mais uma vez, e aí chegando lá, o Espírito Santo já ministrou para mim, cuidado, Piazão, que eu te pego, você não me tire as vestes. E aí eu comentei assim, de uma forma mais firme, né, dizendo, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso, agora eu estou aqui. E aí a pessoa disse assim para mim, não, só um pouquinho que eu já vejo então para o senhor, vamos tentar resolver isso. Nisso chega uma vendedora de docinho, pois ela atendeu a vendedora de docinho e me deixou do lado. E aí a chaleira quis ferver de novo. Sabe aquele que aponta com o garfinho e diz assim, avance nela. E aquele que me cuida e me guarda disse, ei, você é filho de Deus, você é crente, você é pastor. Beleza. Me recompus, deixei ela lá e tal, daí eu falei, daí você vai poder me ajudar? Daí ela disse assim, sim, deixa eu acessar, seu CPF por gentileza? Não entendeu? Por favor, não. 3 vezes ela me pediu, a chaleira quase ferveu de novo. Daí ela abre o meu fichário e diz, o senhor é pastor. Já pensou se a chaleira tivesse fervido? Então daí ali nós interagimos, daí ela contou o histórico dela, que igreja ela está indo, que é uma filha de Deus, ao estilo de tudo que me atendeu, mas vai tudo bem, acontece que eu tenho cuidado das minhas vestes. Quantos vão cuidar das suas vestes nesses dias? Amém, queridos? Então, diz assim, como diz Eclesiastes 9:8, em todo o tempo, diga em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Amém, queridos? Em todo o tempo, every day, todos os dias. Em 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz, versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Jesus só vai se manifestar em nós, se nós nos deixarmos morrer. Morrer para quê, pastor? Para a nossa prepotência, para a nossa arrogância, para as nossas razões, para as coisas que nós reputamos certos, mas que não têm amparo da palavra, e que às vezes, até mesmo tendo amparo, nós não podemos agredir outras pessoas, porque tem aquele crente abençoado, o crente martelo, já ouviu falar? Ele aprende tanto a palavra, ele pega a palavra e bate nos outros. É ou não é, Eva? Te dá uma lição, eu já me deparei. Agora pense você se encontrar com uma pessoa alcoolizada, que já foi crente, ou filho de crente, e que conhece a palavra. Aí você tenta trazer uma direção para ele, pois ele te evangeliza ali, o abençoado. Por quê? Porque ele tem a palavra como um martelo para bater nos outros. Mas Jesus, o amor, sentou à mesa ali junto com aquele que iria trair e comeu o pão junto com ele. Essa tem que ser a nossa pegada. Versículo 11,
porque nós que vivemos somos sempre, diga sempre, sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Sabe esse bife, essa carne? Só haverá a manifestação de Jesus quando eu permitir que o morrer de Jesus esteja em mim. Porque Ele mesmo tendo razão, Ele mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que Ele não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes Ele se colocou na posição de servo e se entregou. Esse é o desejo que Ele tem para cada um de nós, que nós entendamos a necessidade de abrir mão das nossas razões e poder ajudar a muitos. Amém, queridos? O último texto que eu vou ler, últimos versículos, e nós vamos tomar a ceia com alegria. Vamos trazer aqui os batizandos para ser os primeiros a serem servidos, para nós honrar a decisão que eles tiveram, porque um dia o Senhor também tocou nos nossos corações e nós demos esse passo de fé. Então o texto de Mateus 22, ele conclui dizendo: os que não buscam a vestimenta, os que não buscaram a vestimenta da eternidade, foram lançados, ou serão lançados, num lugar de trevas e ranger de dentes. Se foi lançado num lugar de trevas, é porque quando estavam na luz, não foram aptos para permanecerem na luz, ou seja, as suas vestes não eram dignas de quem estava reinando naquele lugar. A minha e a sua vida precisa encontrar o like do Senhor, o ok do Senhor. Quando Jesus adentrou as águas para o batismo, a Bíblia diz que os céus se abriram e ouviu uma palavra do céu dizendo: eis o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. O Senhor tem que olhar para mim e para você, quando nós pisarmos nas águas das dificuldades, o mar das dificuldades haverão de se abrir. Por quê? Porque o Senhor é conosco, e o Senhor diz: eis o meu filho e a minha filha, que faz a minha vontade. Por isso eu estou com ele, por isso nós interagimos, por isso estamos juntos em todos os momentos. O último versículo diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Que essa igreja seja uma igreja de um trigo escolhido para a glória do Senhor, para poder ser moído e servir de pão para alimentar a muitos nessa cidade. Você quer isso para a sua vida? Amém? Eu quero fazer uma oração. Você pode permanecer sentado. Aliás, deixa eu convidar você para ficar em pé, para nós nos sentirmos no mesmo nível. Quero fazer uma oração. Escute essa oração, talvez seja a oração mais importante para a sua vida. Porque hoje nós somos convidados para tomar da ceia, participar do banquete, estarmos à mesa. Todos quantos rejeitaram foram jogados nas trevas, ou não tiveram a vestimenta adequada. A vestimenta adequada tem a ver com a nossa entrega nas mãos do Senhor. Houve um convite, diga: houve um convite. Diga: agora precisa acontecer uma entrega. Eu quero fazer uma oração para quem ainda não entregou a sua vida para Jesus, para você não ficar fora do banquete. Quem pode participar do banquete? Só quem se entregou à vontade do Rei. Esse Rei, acabamos de falar, tem a ver com o próprio Senhor, o Deus Pai eterno. Tem a ver com a presença de Jesus. Amém, queridos? Feche os seus olhos, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo convite que o Senhor um dia fez para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou seus mensageiros para me constranger a eu dizer sim, e eu aceitei o convite.
Por isso estou hoje, diga, nesse lugar, e eu quero dizer que eu recebo o Senhor no meu coração como meu Rei e meu Senhor, e me sinto confortável e privilegiado por sentar à mesa junto com o Rei. Obrigado, Jesus. Amém. Compreenderam isso, queridos? Se você que está nos visitando entendeu que esse convite é para você, e que se você disser não, o Senhor vai para outros povos e vai ficar esperando a tua resposta. Mas se você disse sim, agora é hora de banquetear com Ele. Amém?